A visão de Francisco. Este é o título do capítulo 29, que coincide com o episódio 29 da série de estudos que eu, Orson Peter Carrara e Américo Sucena estamos apresentando aqui toda terça-feira. Esses estudos nos têm dado muitas alegrias pela observação das frases que vamos descobrindo nas releituras do texto de cada capítulo. É uma oportunidade muito valiosa. E nesse capítulo específico, Américo, tem uma cena muito comovente que nós vamos falar mais ao final e que realmente toca os nossos corações pela profundidade da abordagem que a cena descrita por Espírito André Luiz provoca em nós, não é mesmo? Sem dúvida. Essa cena, aliás, vai ser objeto de comentários, como você disse, e mostra uma concepção fantástica do Criador ao estabelecer esse critério muito interessante a respeito da reencarnação e do esquecimento da reencarnação. Pois é. Muito bem. O capítulo, como devemos nos lembrar, no último episódio, Narcisa conversava com André Luiz, mas foi chamada por um doente bastante aflito. Daí o próprio capítulo chamar-se A Visão de Francisco. Enquanto André foi atender a um chamado no aparelho de comunicação, Narcisa consolava o doente aflito. Dona Laura, como toda mãe preocupada, embora não fosse mãe de André Luiz, mas ela mesma afirmara que cumpriria o papel de mãe na ausência da mãe de André, estava preocupada com notícias, porque é muito interessante, Américo, aqui também preocupada com, não era o filho direto, mas com o filho que não voltara para casa. Ele tinha o plantão noturno que ele aceitou e ela ficou preocupada. Ele naturalmente pediu desculpas e informou sobre a permanência no plantão noturno. E realmente é uma situação muito humana essa, Américo, muito parecida com as circunstâncias humanas. Engraçado como a gente carrega isso, né? A gente quer notícias, né? Hoje em dia isso está até bem mais facilitado, porque com o celular, os grupos familiares, a família nuclear, vamos dizer assim, tem lá o seu grupo, né? Então, todo dia corre notícia, bom dia, boa tarde, boa noite, alguns vídeos dos netos, alguns vídeos dos filhos, né? Então, isso está facilitado, mas na época da dona Laura, repare, ela estava preocupada. Veja, ele estava trabalhando nas câmeras de retificação, ela estava em casa. Ele não voltou. Preocupada porque ele não avisou que ia voltar. Coisa de mãe mesmo, né? Coisa de mãe. Mas ela manifestou o seu júbilo, o seu contentamento pela atitude dele de desprendimento, de esforço, de dedicação. Mas ela fez uma afirmação maravilhosa aqui, já no começo do capítulo, Américo, dirigindo-se a André, muito bem, meu filho, cumprimentando até, né? E ela disse: apaixone-se pelo seu trabalho, embriague-se de serviço útil. Américo, que frase que está aqui, rapaz. Somente assim atenderemos a nossa edificação eterna. Quando eu li isso aqui outra vez, eu fiquei pensando no que caberia dentro dessa expressão edificação eterna. Olha a profundidade disso. Porque o trabalho é a grande mola propulsora da evolução espiritual. Então, por isso que Jesus vai dizer que tudo trabalha na natureza, inclusive o próprio Criador não para de trabalhar. E ele trabalha também, ele mesmo disse isso. Essas palavras estão registradas no Evangelho. É a mola propulsora. Quando a gente percebe a importância do trabalho, o trabalho adquire uma outra dimensão, que é esse do propósito de trazer ao espírito a experiência necessária. Não se evolui através das leis que nos regem sem dedicação ao trabalho. O trabalho é fundamental. Houve época que nós achávamos que o trabalho era coisa menor. Então, no tempo dos grandes impérios, né, o imperador não fazia nada. Coisa do tipo, reis e rainhas também cultuavam o laissez-faire, laissez-passer. Deixa para lá para ver como é que fica. Mas não, isso hoje em dia, pergunta para alguém se quer ficar sem trabalho. Primeiro, remunera e traz recurso para o sujeito sobreviver. E segundo,
para aqueles que já têm essa compreensão, ele é fundamental. Todos os espíritos evoluídos trabalham intensamente, inclusive usando capacidades de multitarefa, coisa que nós nem conhecemos na Terra. Agora que a gente está percebendo que é possível fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Que bom, né? Que bom, rapaz, que bom. É, Você disse bem, a gente começou a perceber que dá para fazer muita coisa ao mesmo tempo. É verdade. E o sentir-se útil, Américo, a gente nota já nota isso em muitas pessoas. O sentir-se útil é um fator de felicidade, de bem-estar muito grande. A pessoa se sente útil realmente. Por isso que ela usa a expressão aí, edificação eterna. Quer dizer, é para sempre isso. para sempre. Essa frase, eu até pensei em ilustrar, mas ela fica meio isolada, porque ela está num contexto todo especial, mas difícil a gente imaginar uma É, imagem. Eu vou pensar a respeito. Mas ela fala duas coisas muito fortes. Primeiro, apaixone-se pelo trabalho. Você tem que ter paixão pelo aquilo que você faz. Nós percebemos que as pessoas que fazem aquilo que gostam e realmente se apaixonam pelo que fazem, elas produzem resultados incríveis. Eu estou isso. falando isso da arte, vale também para a área médica, vale também para a área técnica, para a ciência, para a tecnologia. Toda pessoa que se dedica em alguma atividade com paixão, ela produz muitos resultados. E depois ela reforça essa tese, pedindo para ele se embriagar de serviço útil. Que bonito. Detalhe, serviço útil. Pode se embriagar à vontade nessas condições. Aí é a embriaguez saudável. Saudável. Muito bem, Américo. Depois desse diálogo tão produtivo dos cumprimentos recebidos por Dona Laura, André retorna ao ambiente onde está Narcisa. E nota Narcisa a lutar para acalmar um rapaz que revelava alguns distúrbios. E o rapaz pedia socorro, afirmando ter medo, pedindo ajuda, pelo amor de Deus, dizia, né? E André, naturalmente, ficou ali a tentar decifrar aquele quadro que Narcisa atendia. E ele também se colocou até para tentar ajudá-la, porque Narcisa estava ali, calma, Francisco, você vai se libertar, mas depende de você. Faça de conta que a sua mente é uma esponja embebida em vinagre, você precisa expelir essa substância azeda. Então, ela estava ali para ajudá-lo, mas ele estava preso a recordações, Américo. Esse era o motivo da prisão psicológica, condicional, mental que ele estava ali. Ele se referia até à visão de um fantasma, né, que era esse medo que ele tinha. Difícil para a pessoa que não tem noção da vida espiritual, não é, Morson? Veja como é importante a certeza da vida após a morte. Nesse ponto, o Espiritismo é uma bênção em nossas vidas, porque, por pior que a gente fique na hora da passagem, a gente tem alguma informação, mas quem não tem nada não sabe o que está acontecendo, não sabe o que vai acontecer, fica com um medo danado. E durante anos, isso aí, ou durante milênios, né? Porque o Sim. Espiritismo é coisa de século e meio atrás, pouco mais que isso. É Nós não pouco. tínhamos nenhuma informação. É uma bênção saber dessas coisas. E a obra de André Luiz vai nos contar muito mais a respeito disso. E vai nos preparar também para a passagem, porque tudo vai acontecer conosco também. Nós vamos passar isso aí. Sim. O nosso Francisco aqui está bastante apavorado, com medo. A Narcisa aplica-lhe passes, pede que ele confie em Jesus, estimula que ele se desligue daquelas imagens mentais que ele classifica até como um fantasma, um monstro. Ele diz para ela: você não está vendo? Está aqui. Ah, eu estou vendo, mas é preciso que você se desligue dessa imagem que te assusta. E André até passou a ajudar o doente, né? A Narcisa aplicou fluidos salutares, ele agradeceu, acalmou-se um pouco, estou mais tranquilo. E aí tem uma frase que você trouxe a ilustração para nós, Américo, justamente sobre isso, sobre esse processo educativo que Narcisa está tentando transmitir e que vale tanto para o caso de Narcisa como para o condicionamento mental desse personagem que André está acompanhando.
A frase diz o seguinte: o bem e o mal, em toda parte, estabelece misterioso contágio, né? Então, é por isso que há várias mensagens em outros livros dos espíritos recomendando que a gente não comente o mal, porque o mal gera desdobramentos de contágio, porque nós estamos mergulhados no fluido universal e aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente sente, viaja no espaço e a gente nem percebe isso, né? É muito interessante porque nós vivemos uma época de pandemia, resultante aí do contágio de vírus, mas a ideia também vale para as expressões mentais, para as conexões que podemos estabelecer, tanto no bem como no mal. O entusiasmo vai nos ligar a pessoas entusiasmadas, nós atraímos as situações. E também o pessimismo é capaz de mudar totalmente o ambiente de paz que possamos ter dentro do coração e dentro do lar. Ele é realmente como se fosse um imã e estabelece esse contágio. Mas, por outro lado, Américo, André continua preocupado com o paciente à sua frente ali e pergunta para Narcisa a quem se refere o doente. Que imagem é essa que ele está vendo? Alguma sombra invisível que eu não consigo ver? Porque eu não estou vendo nada. O que é que ele está vendo? E Narcisa, para surpresa de André, vai dizer que trata-se do seu próprio cadáver. Os nossos amigos acompanhando não devem assustar com essa expressão, porque é um condicionamento que vai ser explicado na sequência aqui do texto, não é, Américo? Ele gravou muito na mente aquele momento da partida, né? E ficou muito preso ao próprio corpo. E por isso, a bênção da doutrina que já nos alerta: olha, vai se desprendendo, não seja muito apegado às coisas, vai pensando na vida espiritual. Repare, Orson, que a Narcisa ela vai usar basicamente 3 mecanismos para auxílio, como enfermeira. Ela aplica passes, ela já tinha feito isso num outro caso, ela prostou, né, tirou as forças de alguém que estava muito inconveniente, ela deu passes de prostração. Nós não sabemos fazer isso aqui. A gente dá Sim. passe e não sabe o que acontece. Quem dá qualidade fluídica mesmo, quem já sabe mexer com os fluidos, são os espíritos que estão acostumados a isso. Então, o passe tem uma importância muito grande na vida espiritual. A água fluida também está referida no texto, porque ela vai para dentro do perispírito, porque no perispírito existem os órgãos internos que servem de matriz para o corpo de carne e osso quando ele for formado. Depois que a gente desforma, depois que a gente sai da forma densa, aquela estrutura existe, portanto, o sujeito tem que respirar, tem pulmão, tem coração batendo, ingere algum alimento, ingere água também. E depois ela vai dar o terceiro ingrediente, que é trabalhar os pensamentos. Então, uma coisa muito importante que os terapeutas aqui na Terra fazem, tanto psiquiatras, psicólogos e psicanalistas fazem, é conversar com o paciente. Uma pessoa que às vezes está desequilibrada e conversa um pouco com alguém, ela fica melhor, se for com alguém que esteja bem, né, que esteja também em condições de ajudar. Então, basicamente é isso. Ela propõe ao Francisco que ele tenha uma outra forma de ver e garante a ele: olha, você vai ficar bom, é uma questão de tempo, você vai se desprender dessa cristalização mental e você vai ficar bom. Então, isso ajuda a pessoa. E, de fato, o Francisco, nessa altura do campeonato que nós estamos falando, aliás, já deve estar bom faz tempo. É bem lembrado, Américo, porque esses três processos aí que você citou tão bem, usado por Narcisa, vai desfocando aquele foco preso, condicionado. É o que está acontecendo aqui. Nós até queremos sugerir aos nossos amigos que estão acompanhando que depois que acabar a transmissão, procurem ler este capítulo. Então, são informações muito importantes, embora seja um capítulo simples, que não se aprofunda, mas as informações são importantes nesse sentido do que o Américo disse lá no início do comentário. A gente aprendendo a se desapegar, porque este apego ao corpo, às ilusões materiais, causa esse tipo de prisão
mental. É o que está acontecendo com o Francisco. Tem uma visão dele mesmo. Não havia um processo obsessivo externo. Era um processo auto-obsessivo. E Narcisa está ali usando o recurso do passe e os demais recursos que o Américo citou para libertá-lo. Então, é muito interessante. Agora, há uma informação aqui, Américo, de muita sensibilidade, né? Porque o pai de Francisco era um espírito de grandes créditos e que estava distante de nosso lar. E o André falou, e já veio visitar o doente? E ela falou, já veio 2 vezes. E experimentou grande comoção, a própria Narcisa vai dizer que experimentou grande comoção, observando-lhe o sofrimento, embora fosse um espírito muito elevado, com grandes créditos, o trabalhador ativo, mas a perturbação do rapaz era muito expressiva para um pai sensível, um espírito elevado e sensível. Isso mostra a importância da reencarnação e dos laços de família, os laços de sangue. Então, a gente nem faz ideia de quem era esse pai e quem era um Francisco em vidas anteriores. Mas o Criador age através de um mecanismo sensacional. Ele consegue fazer 2 inimigos de morte esquecerem o passado numa nova encarnação, desde, claro, que eles desejem fazer essa correção. Depois, eles esquecem o passado e um se torna pai do outro, ou mãe do outro. E aí, por pior que seja a relação entre eles, existe uma ligação incrível, né? Eu vejo aqui, às vezes, em São Paulo, eu moro na Zona Norte e perto do presídio, e vejo aquela fila de mães dedicadas. O filho dela, coitado, só apronta, né? Mas ela está lá todo dia de visita, uma vez por semana, levando o docinho que ele gosta, para conversar um pouquinho com ele. Ela ama aquele filho de paixão. E, às vezes, já tiveram grandes dores uns com os outros. Mas esse é um mecanismo fantástico de aproximação de criaturas que precisam se reaproximar. Então, nós estamos em família não à toa, né? Nós temos aí que melhorar essas diferenças que ainda nós temos, aceitar filhos que são totalmente diferentes da gente e uns dos outros, né? Acolhê-los, saber que eles estão em estágios evolutivos diferentes, compreender bem isso, cada um está no seu estágio, um ouve a mesma coisa que a mãe fala para o outro, mas ambos reagem de maneira diferente. Por quê? Porque são espíritos diferentes. Esse mecanismo da reencarnação é fantástico, isso cura qualquer mau relacionamento de vidas anteriores. Coisa bonita de ler, né? E eu observava aqui que os créditos desse pai, desse Francisco, lhe permitiram solicitar intercessão nas regiões umbralinas onde o rapaz permanecia. E sendo recolhido ali para auxílio nas câmeras para tratamento, mas permanecia ainda em estado de perturbação. É o caso que nós estamos vendo, Narcisa atendendo, aplicando recursos, etc. E eles estão conversando, André e Narcisa. E Narcisa vai continuar essa informação sobre a visita do pai, que o pai veio em companhia do ministro Pádua, do Ministério da Comunicação. E ali o rapaz nem reconheceu o pai, dada a perturbação que se encontravam, demoraram algum tempo conversando sobre a situação espiritual do rapaz, e o ministro Pádua se retirou, e o pai ficou ali com o filho. E eu achei muito interessante, Américo, ele dirigir-se a Narcisa e fazer assim: perdoe-me o gesto humano. Ajoelhou-se e chorou. Eu chorei junto quando li isso aqui. Chorou copiosamente, como está aqui dito no livro, né? Imagine, eu fiquei pensando, Américo, o que é que se não passou na cabeça, no raciocínio, na reflexão desse pai, relembrando as circunstâncias já vividas com o filho. Como você disse, nós não sabemos nada das existências anteriores de ambos. Nós temos um relato aqui superficial de que o pai é evoluído e o filho está em perturbação. O pai vem visitar o filho, não é reconhecido, ajoelha-se numa atitude humana, dobrado talvez de sofrimento, e chora, embora se tratasse de um espírito elevado.
Não, isso é maravilhoso mesmo. A Narcisa chega a dizer que ele, o pai, tomou as mãos do filho como se estivesse transmitindo vigorosos fluidos vitais. Olha só. Depois beijou a face do filho, chorando copiosamente. E até a Narcisa não aguentou e começou a chorar. Isso E mesmo. ela percebeu que, a partir desse gesto amoroso, o Francisco começou a melhorar. Olha só, que terapia! Ninguém falou em remédio, ninguém falou em balão de oxigênio, nada disso. A terapia do amor. Um pai do lado do filho que ama, sem impor condições, né? Amor incondicional. Olha o que é capaz de fazer um amor incondicional. É uma coisa impressionante. Impressiona mesmo as circunstâncias comoventes vividas nos relacionamentos humanos, né? E a Narcisa vai esclarecer a André, e o André ainda está preocupado com a questão e chega a perguntar como é que pode a imagem do próprio cadáver persegui-lo. E Narcisa vai dizer que a visão de Francisco é o pesadelo de muitos espíritos depois da morte, justamente pelo apego, como você se referiu no início da nossa conversa aqui, ao apego demasiado ao corpo, não enxergam outra coisa, vivem para o corpo, vivem do corpo e para ele. E a vida não é apenas o corpo, nós temos que alimentar as emoções superiores, cultivar os ideais nobres, lutar pelo aperfeiçoamento e aquisição de virtudes, mas eles não tiveram essa preocupação. Então, isso faz com que qualquer ideia de espiritualidade é repelida e lutam desesperadamente para conservar o corpo. Mas chega um momento que isso é impossível, né? E procuram ajuda fora. Foi o que aconteceu com ele. Agora me lembrei, Orson, de uma coisa que nós chegamos a comentar depois que acabamos uma gravação, foi quando o André Luiz foi parar aí nas câmaras de edificação para iniciar a sua tarefa. Se não me engano, o título era O Serviço, Enfim. E alguém pode pensar assim, bom, quer dizer que tem que ir lá para nosso lar, trabalhar nas câmaras de edificação o resto da vida. E nós comentamos isso, que não, o André Luiz, no livro seguinte, já não está mais nas câmaras. Ele sai de lá e vai fazer outra coisa, né? A própria Narcisa já não está mais lá, já deve ter encarnado, talvez já tenha desencarnado, a gente não sabe. Porque a vida é assim, né? Então, tem mais gente lá nas câmaras agora recebendo os que estão chegando. E é um mecanismo de mudança o tempo todo. Nós não É ficamos fazendo dinâmico. sempre a mesma coisa, porque senão seria um negócio muito chato, né? Imagine um médico terrestre ter que começar a limpar vômito, como o André Luiz fez, né? E ficar fazendo isso sempre. Mas não é assim que funciona, né? Existe um processo dinâmico de evolução. O que André Luiz está vivendo aí nas câmaras é um estágio de adaptação e de recuperação de si mesmo, tanto é que isso fez bem para ele, mas ele vai passar por outros estágios. É uma escala gradativa de oportunidades, de aprendizados, de serviços diferenciados, tudo isso tem que ser levado em conta. Mas já o grande X da questão aqui no capítulo, Américo, está aí numa frase que, como é profundo o sono espiritual, essa expressão sono espiritual se refere à maioria dos habitantes da carne. Esperamos não sejamos nós também dormentes espirituais, não estejamos tão desligados dessa realidade que é nossa, somos espíritos imortais habitando temporariamente um corpo. Temos que viver na carne, não tem como, estamos nele. Mas temos que pensar na vida espiritual permanente, que é nossa realidade. Isso tem a ver, inclusive, com um ensinamento religioso que muitos ainda têm na Terra, de que tem que dormir para esperar o juízo final. Isso não está escrito em lugar nenhum, alguém inventou esse negócio, né? Tem que dormir, esperar o juízo. Muitas pessoas que desencarnam chegam à vida espiritual realmente dormindo. Nós vamos ver em obras, por exemplo, como o próximo livro que nós vamos estudar, lá Os Mensageiros, que é o segundo livro da série, existem alas de homens e alas femininas Isso. que tem um monte de gente dormindo lá.
Agora, é engraçado, porque como ninguém desliga o pensamento contínuo mais, essa é uma característica do ser humanizado, o pensamento é contínuo. Então, o sujeito sonha, e sonha com aquilo que foi a preocupação de sua vida. Então, às vezes, vive em dramas muito grandes, sonhando o tempo todo, como se fosse um pesadelo permanente. E o tratamento lá também é esse: passes, água fluida, até que o sujeito consiga conversar um pouco, porque quando conversa, dá para explicar o que está acontecendo. Então, ele acorda e aí vai passar para uma outra etapa do atendimento na sua recuperação. O nome do capítulo lá em Os Mensageiros parece-me que, inclusive, é Os que Dormem, né? Isso, É exatamente. isso Chegam à mesmo. vida espiritual esperando o juízo final. Está certo que Jesus é um exemplo fora da curva, né? 3 dias depois sai aparecendo para os apóstolos, dizendo: olha, a vida continua, não é assim que vocês estão pensando, que a gente morre e acaba, não. Essa acho que talvez seja a lição mais bonita do Evangelho, porque isso levou realmente os apóstolos a se unirem, porque quando o líder morre crucificado sem esboçar nenhuma reação, estigmatizado pela população que ele ajudou a curar, ajudou a melhorar, e o crucifica, eles perderam o rumo, né? Mas Jesus sabia que precisava voltar e fica 40 dias, não o tempo todo, mas fica lá aparecendo a eles e dando orientações. Olha, a vida continua, pode acreditar, eu estou falando a verdade. É como se ele dissesse: pode trabalhar porque a vida continua mesmo, né? Então vamos trabalhar. Esse foi o mote que permitiu aos primitivos cristãos entrarem nas arenas de suplício do Império Romano, na certeza de que não iam morrer, porque senão ninguém entrava lá É. cantando hinos de louvor, porque ia morrer, não ia desaparecer, deixar a família, e se não fosse toda a família ali morta também. Então, essa é a grande motivação da certeza que os primitivos cristãos tinham de que a vida continua, porque Jesus provou isso a eles. Essa sua referência faz a gente lembrar dos romances clássicos de Emmanuel, né? O Ave Cristo, especialmente, e Renúncia, e mesmo o Paulo Estevão, e há 2000 anos, né? Esse sacrifício dos cristãos, porque essa certeza os levava, muitos deles cantavam, inclusive, né? Diante da ocorrência próxima de morte. Américo, e o capítulo se conclui aqui, já que nós estamos falando desses condicionamentos, desse pensamento equivocado de que se vai dormir e não se vai dormir nada, né? Aqui nós temos o caso do Francisco, que, apegado ao corpo, não queria se desligar do corpo, porque o corpo era tudo para ele, indiferente às noções de espiritualidade. E agora você deu o exemplo daqueles que acreditam que vão dormir e realmente cria esse condicionamento. Mas a Narcisa, ela vai trazer aqui um conhecimento importante. A crisálida cola-se à matéria inerte, mas a borboleta alçará o voo. A semente é quase imperceptível, no entanto, o carvalho será um gigante. A flor morta volve à terra, mas o perfume vive no céu. Todo embrião da vida parece dormir. Não devemos esquecer essas lições. E a gente olha, às vezes, para uma semente, não tem nada aqui dentro. Às vezes está o carvalho inteiro lá dentro. Toda a energia que leva uma semente a fazer um carvalho gigantesco. As sementes, aliás, são um recurso da natureza que tem mais energia. Ali está acumulada a energia necessária para construir uma árvore gigantesca. Ou uma simples gramínea, tudo bem, mas Sim, é sim. assim que funciona, né? A semente tem uma energia fantástica, né? Agora, é muito interessante, Orson, a gente às vezes vai a velório e a pessoa que não tem noção espiritual ou da vida espírita ou do espiritismo passa na frente do caixão e fala assim: oh, que bom que descansou, né? Claro, existe realmente aquele período de perturbação post-mortem, onde você não consegue fazer nada, está lá num período de perturbação. Mas não esse sofrimento danado aí do Francisco. Para quem tem entendimento, a gente sabe que esse período passa, é como se a gente acordasse de uma anestesia, acho que é a melhor metáfora
que a gente pode usar. A pessoa vai acordando, né? Vai reconhecendo aí algum amigo espiritual, de repente chega um parente que morreu antes, né? É uma alegria. Descobrir que eles estão todos lá, todos aqueles que foram antes estão todos Estão lá, né? lá. Aliás, Américo, essa palavra perturbação, que inclusive está no Livro dos Espíritos, referindo-se ao período de transição, não é uma perturbação de quem está perturbado, mas é uma perturbação própria de, como você usou o melhor exemplo, como se fosse voltando de uma anestesia ou de um sono profundo, em que você Isso, demora algum tempo para reconhecer-se, onde isso. está, com quem está, que oração, que dia é hoje, que hora, né? Quem sou eu? Onde Quem sou estou? eu? Para onde vou? E isso é tão comum durante a nossa vida. Às vezes a gente acorda, que dia é hoje? Que horas são? Perdi hora. Eu, às vezes, tiro uma sonequinha à tarde, rapaz, acordo, vendo que já é de manhã, e não é 2 horas da tarde. Que coisa. Então, mas e o André Luiz ficou estupefato, né, quando ele chegou a um núcleo do nosso lar. Ele nunca viu tanta gente trabalhando, todo mundo tinha coisa para fazer. Onde é que é isso? Porque a gente não tinha essa notícia na Terra. A gente acha que no espaço aqui não tem nada, né? É E uma aí tem tudo. loucura do médium escrever um negócio desse. Mas não foi só Chico Xavier que escreveu livros sobre a vida espiritual estruturada. Nós temos aí o Carvalho Schutel, que escreveu a respeito. Sim, Você até lembrou do livro dele lá, quando nós começamos a gravar esses programas. Lembramos também de Ivone do Amaral Pereira, que antes de Chico Xavier escreveu sobre a vida sim, espiritual. sim. Então, a vida espiritual é estuante de vida, porque nada é vazio no espaço, tem um monte de coisa acontecendo, né? E uma coisa muito interessante é essa ação invisível permanente do mundo espiritual sobre nós, tanto a boa ação como a má ação, né? E a boa ou a má ação depende fatalmente de nós, outros que nos sintonizamos com uns ou com outros. Mas a ação do mundo espiritual é permanente, de tal sorte que a gente nem percebe. E com isso, o nosso livre-arbítrio fica preservado. É uma coisa simplesmente espetacular. Espetacular. É isso, meus amigos. Vejam que momento magnífico esse, das terças-feiras, esse grupo de amigos que aqui acompanhamos esses comentários, né? O sistema, como o Américo gosta de usar, né, a expressão, o sistema concebido pelo Criador é perfeito. E você sabe, Américo, essa semana, conversando com o Tacírio, e eu lamentei de não ter gravado, porque a conversa pré-gravação foi quase que melhor que a gravação. E, o, e o Otacílio se referia a esta sabedoria, justiça, grandeza e maravilha que é a lei divina, né? Esse sistema que o Criador estabeleceu, que é perfeito, e a gente está entendendo isso gradativamente. Estamos nas fases das descobertas iniciais. Portanto, até a próxima semana, quando vamos ler o capítulo 30. Olha aí, herança e eutanásia. Vai mudar o foco aí, Américo. Eu vou dar o foco aí. Lá vem coisa para estudar e pensar um pouco a respeito. Muito obrigado, então. Até a próxima semana. Esperamos vocês. Até a próxima.